Graças e paz, amados. Meu nome é Reverendo Juan Vieira. Estamos aqui para meditarmos em mais um texto da Palavra do Senhor. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 9. Está na revista atualizada Deveres e Qualificações dos Ministros. Vamos ao texto então? Diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Amados, nós estamos aí no primeiro domingo do mês de agosto e a IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos o Dia do Presbítero, Dia do Presbítero. E a Igreja Presbiteriana, ela entende que o serviço, que o presbítero, né, é aqueles homens escolhidos por Deus para serem os pastores regentes da igreja. A igreja é composta assim por oficiais, né? A estrutura da igreja ela se inicia com oficiais, pastores, presbíteros e automaticamente diáconos, né? E o presbíteros regentes são aqueles homens que são da comunidade, né? São escolhidos pela própria comunidade, os irmãos da comunidade ali para estarem dirigindo. Então a igreja presbiteriana ela é dirigida por um conselho, né? Um conselho, presbíteros e pastor ou pastores, né? De acordo com o tamanho da igreja, e ela é dirigida dessa forma. Então nós estamos comemorando, especial é o Dia do Presbítero, Dia do Presbítero. E esse texto traz para nós informações importantes que Paulo traz, exatamente traçando o perfil do presbítero. E no versículo 5, em primeiro momento, nós podemos querer destacar, antes de nós entrarmos no perfil, nós vamos falar um pouco sobre a questão de que não se pode haver descaso com a estrutura de organização da igreja, né? A igreja ela tem que ter uma estrutura de organização. E Paulo, nesse versículo 5, ele fala exatamente sobre isso. Diz assim o versículo 5: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Então Paulo deixa Tito em Creta, naquela região ali, para que ele pudesse organizar as igrejas, escolhendo presbíteros, né? Escolhendo pessoas. A ideia da organização não se pode dar descaso, né? Ter um descaso com a organização e a estrutura da igreja, né? O Senhor Jesus, né? Ele não criticou a estrutura da igreja, nós fomos olhar. Ele criticou exatamente não a organização da igreja, ele criticou o mau uso da organização. Tanto que quando eles estavam vendendo as coisas no templo, Jesus foi lá e expulsou aqueles que estavam vendendo no templo. Os cambistas virou as mesas por causa do mau uso do templo. Então Jesus, na verdade, estava protegendo naquele momento a estrutura. E a estrutura ela é organizada na questão física e na questão humana. Então é importante a questão da organização da igreja. É importante a igreja ela ser organizada para atender pessoas, né? Para que a igreja é o local que a estrutura é importante para que acolha pessoas, né? Acolha pessoas. Então, e essa orientação do apóstolo é exatamente para que crie essa estrutura para acolher pessoas. Para acolher pessoas. Então esse é o primeiro ponto, né? Não devemos, não pode haver descaso com a estrutura de organização. É importante levar essa questão da estrutura com cuidado, levar a sério, porque é necessário tanto a questão física como a questão humana, né? A escolha de pessoas para estarem administrando a igreja. Então vamos agora ao segundo ponto que eu gostaria de tratar nesse texto, né? O versículo 5 tratou desse primeiro ponto. Nós queremos, a partir do versículo 6 até o versículo 9, Paulo aqui trata a questão do perfil do presbítero. Como que o presbítero
deve ser, qual tipo de pessoa que ela atende bem a questão de ser um presbítero, o perfil do presbítero. Então são 3 aspectos que ele destaca aqui. Embora ele tenha escrito várias questões, nós vemos que o que o apóstolo Paulo escreveu, ele se desenvolve em 3 aspectos importantes. O primeiro dele que nós podemos destacar aqui é que o presbítero ele deve ter um equilíbrio familiar, né? Versículo 6 fala exatamente sobre isso, equilíbrio familiar. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Marido de uma só mulher, né? Exclusividade, né? Dedicação à sua casa. Dedicar à sua casa. Marido de uma só mulher. Filhos crentes, filhos cristãos, né? Que entenda o sacrifício de Cristo, entenda o que Jesus fez, né? Filhos que realmente entendam do Evangelho, né? Da boa notícia, da boa nova de salvação. Filhos não dissolutos, né? Filhos não desregrados, né? Descontrolados, na ideia de filhos que não têm controle das coisas, né? Então, os filhos têm que ser crentes e não dissolutos. E filhos não insubordinados, a ideia de que tem que ser pessoas respeitosas, né? Que respeitam as pessoas mais velhas, respeitam as pessoas, né? E é exatamente isso, né? Às vezes a pessoa julga, né? Os filhos das pessoas, né? A criança, o adolescente, né? E julgam muito, né? E porque cada criança e adolescente tem sua fase que vive, né? Às vezes tem momentos, né? Que parece que está desrespeitando, mas é a fase deles, né? A fase deles, né? Também tem pais que às vezes são muito rígidos, né? São tão rígidos que fere aquele princípio de que provoca os filhos a ira. Não pode ser rígido ao extremo, né? Tem que haver uma temperança e um equilíbrio, que é a ideia dos filhos crentes, a ideia de fazer com que os filhos cresçam, né? Dentro da palavra de Deus, dentro do temor do Senhor, né? E automaticamente uma ideia de que os filhos cresçam numa boa convivência social, né? Então seriam filhos que tenham uma certa normalidade no termo do convívio social com as pessoas, né? Então trata muito essa questão. Então o equilíbrio familiar, né? O equilíbrio familiar, a família equilibrada, porque não é que não tenha lutas ou dificuldades, né? Toda família tem lutas, dificuldades, discutem a relação, é natural isso, mas no final das contas são famílias equilibradas. Então é importante que o presbítero tenha esse equilíbrio, né? Que não seja muito rígido, né? Porque às vezes muito rigidez, né? Ou às vezes muito flexível, né? Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter sabedoria realmente. Então a ideia é de uma pessoa equilibrada, né? Nem um extremo, nem o outro. Então equilíbrio familiar. O segundo ponto, o segundo aspecto que nós podemos destacar é o equilíbrio emocional. Aí o equilíbrio emocional, amados, já trata exatamente do perfil da pessoa, quem a pessoa é, né? Que seria para ser um presbítero, tem que ter equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, o texto aqui no versículo 7, ele começa falando, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Então aponta 5 pontos negativos aqui que não pode existir num presbítero. 5 pontos negativos. Depois tem 6 pontos positivos que devem existir no presbítero. Então, o primeiro, que o versículo 7 fala de 5 pontos, né, negativos que não podem existir. O versículo 8 fala de 6 pontos positivos que tem que ter no presbítero. Então vamos lá. Primeiro ponto que diz aqui, não arrogante, né, não soberbo, né. A ideia do soberbo é daquele que despreza as pessoas, né? A ideia do soberbo aqui é a ideia daquela pessoa que os outros sempre estão errados, ela está sempre certa, né? É a ideia do sabe tudo, né? Sabe tudo. Ela está sempre com a razão, né? E tipo, a ideia do arrogante é uma pessoa que não aceita a opinião do outro, não aceita a opinião do outro. Tem dificuldade com o feedback, né? Dificuldade nessa questão de relacionamento. Então, a ideia da arrogância, as pessoas se acham superior. Não, Paulo coloca dessa forma. Não pode ser uma pessoa arrogante ou soberba, não pode, né? Outro ponto que o presbítero não pode ser é irascível, né?
que se irrita, que se altera com facilidade, né? Que se altera com facilidade, né? A ideia de que se irrita com facilidade, né? Que se altera com facilidade, é a ideia de que o presbítero ele não pode, assim, ser uma pessoa que qualquer coisa já está irritado, né? Já está bravo, já está zangado, né? Não irascível, não irascível. Diria que o presbítero é aquele que conta até 10, não. Porque as pessoas normais deveriam, né, contar até 10, né? As pessoas deveriam contar até 10, né? E um presbítero, por ser escolhido por Deus, né, para estar dirigindo o rebanho, ele talvez, né, vamos pensar assim, né, que tenha que contar até 10, né? Talvez não pare no 20, né? Talvez tenha que contar até 100 em situações. Então, a ideia de que o presbítero tem que ter uma certa flexibilidade maior, não irascível. Não dado a vinho, né? Não dominado por álcool ou qualquer tipo de entorpecente. Não pode ser dominado. Não violento, né? A ideia da violência aqui fala de a ideia de uma força extrema, força desproporcional ou até mesmo violência verbal. Pessoa que tem um linguajar pesado aqui, né? Que automaticamente de forma violenta. Então, é o quarto ponto aqui que o equilíbrio emocional do presbítero, porque ele não pode ter esse tipo de situação. Outro ponto que o presbítero não pode ser cobiçoso de torpe ganância, né? Não pode ser dominado pela questão de o amor ao dinheiro de forma desenfreada, aos bens materiais. Então, esses são 5 pontos negativos que são colocados aqui que o presbítero não pode ser, não pode ter. Não pode ser arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, não violento e nem cobiçoso e de torpe ganância. Mas o presbítero ele pode ser, no versículo 8, vem dizendo para nós aqui, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Né? Então, são 6 coisas positivas. Hospitaleiro, né? Empatia, né? Acolhe pessoas. A ideia de acolher pessoas. Amigo do bem, afeição com a bondade, né? Um coração bom. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, é uma pessoa de coração bom, um coração tranquilo, um coração suave. Né? Sóbrio, a ideia de sóbrio, o equilíbrio mental. Né? Quando a Igreja Presbiteriana no Brasil pensa em escolher homens, está dentro da Constituição a ideia de que escolher homens civilmente capazes. Né? Quer dizer, há faculdades mentais tranquilo, né? A ideia do sóbrio, né? Justo seria a ideia da medida certa, né? Um tempo atrás eu fui numa loja de material de construção, precisava de uma porca e um parafuso. E aí não cabia, né? Fui tentar um e outro e tal, até que achei um que deu certinho, justo. Entrou certinho, quer dizer, na medida certa. Então a ideia de justo, a ideia de não desproporcional, na medida certa, diante da situação, né? Diante dos momentos, proporcional aos momentos, Piedoso, piedoso é vida de oração, vida de leitura da palavra, que busca a presença de Deus, né? E domínio de si, a ideia de domínio próprio, autodomínio e autocontrole, tem que se autodominar. Então esse é o equilíbrio emocional. Nós vemos então o equilíbrio familiar e vimos o equilíbrio emocional, 2 perfis de presbítero. E o terceiro que nós podemos destacar no texto é o equilíbrio espiritual. Está no versículo 9. Apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Amados, o equilíbrio espiritual ele se dá da seguinte forma: apegado à palavra, fiel, vive segundo o ensino de Cristo. Porque tem nesse versículo a palavra didaquei logos, tem a ideia de ensino de Cristo. Vive segundo o ensino de Cristo. A palavra de Deus é o parâmetro. A ideia de que a palavra de Deus que vai conduzir, que vai dar o equilíbrio, vai dar o norte. Tá? E aí, amados, o que acontece? Com isso, tem a capacidade, deve ter a capacidade de fazer 2 coisas por causa disso. Deve ter capacidade de encorajar, motivar e animar os crentes em Cristo Jesus. Né? Porque entende a palavra, vive a palavra, automaticamente
deve ter a capacidade de encorajar, motivar e animar as pessoas, os que estão da igreja, que estão desanimados, às vezes estão tropeçando, estão passando dificuldade. Então o presbítero aqui que tem que ter a capacidade de encorajar, de motivar, né? Pensa numa pessoa desmaiando, que não consegue ficar em pé, você vai lá e segura a pessoa, mantém a pessoa de pé, seria isso. Encorajar as pessoas que às vezes não conseguem ficar de pé. Ajudar para que as pessoas elas permaneçam de pé. Outro ponto que é a capacidade também de refutar, né, de contrapor, ensinar, corrigir aqueles que contradizem a palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas têm dúvida e chegam cheias de dúvidas, às vezes tem crises contra Deus, e é necessário realmente o presbítero ter essa condição de entender a palavra de Deus para que pelo reto ensino possa estar orientando. Amados, vamos fazer algumas aplicações. E na primeira aplicação eu quero já dizer o seguinte, né, colocar para os irmãos o seguinte: não entre em desespero, né? Você que é presbítero, né? Porque eu também sou presbítero. Todo presbítero e todo pastor é presbítero. Todo presbítero é pastor, né? Então essas palavras são direcionadas a mim também, né? Então é direcionada a todos os presbíteros, né? Todos os pastores. Então, primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que não entre em desespero, né? Porque quando nós olhamos para o texto, eu assim, nossa, pastor, que difícil, hein? Complicado isso aí, né? Eu, quando era mais jovem, né, família de presbítero, né? Meu pai é presbítero, meus filhos presbítero, meus irmãos presbíteros, primos, tudo, né? E quando eu era muito jovem, eu achava que a pessoa que era eleito presbítero numa igreja, fui criado dentro da igreja, é aquela pessoa que tinha que chegar lá e dominar e falar e tal. Com o tempo eu fui descobrindo que não é isso. O presbítero ele está muito ligado à questão do ancião de Israel. Pessoas mais velhas, mais experiência, que têm uma certa resiliência, né? Não é aquele que vai chegar chutando a porta, ao contrário, é aquele que vai trazer suavidade. Então eu vim entender isso depois, né? Eu vim entender depois com uma certa idade, eu entendi isso aí, né? O presbítero é aquele que traz calma, né? No momento que está difícil, né? Pessoas estão no momento de desesperado, porque o presbítero é um pastor, né? O perfil aqui é pastoral, né? Então a ideia que Paulo traz para nós é um perfil pastoral, de presbíteros e pastores. É um grupo de homens que Deus escolheu, né, para que pudesse estar gerenciando a igreja e ajudando pessoas, acolhendo pessoas, tá? Então não fique desesperado, né? Porque eu diria o seguinte: você deve fazer a pergunta, é fácil ser presbítero? Não, não é fácil. Realmente não é fácil. Não, mas não fique desesperado. Não fique desesperado. Você que ainda não é presbítero, pode ser presbítero um dia, não pense em recusar, né? Porque Deus é que escolhe, né? Deus é que escolhe. Então, eu gostaria de fazer começar a aplicação falando exatamente, não fique desesperado, fique tranquilo, né? Porque é difícil, não é fácil, não é fácil, mas e é importante nós destacarmos que o presbítero, ele na verdade não é uma pessoa comum, normal, como as outras pessoas talvez normais, diríamos assim, em alguns aspectos. O presbítero, na verdade, é aquele que realmente deve contar até 100, daí para lá, né? Até 100. Né? E é difícil? Tem que ter uma resiliência maior? Tem que ter. O presbítero é aquele que vai trazer calma e tranquilidade no meio da crise? Sim. Então, Deus escolheu exatamente homens, né, para que pudesse estar cuidando. A ideia de pastores para estar cuidando. É uma estrutura de acolhimento. Né? Então, quando nós pensamos no conselho, em pastores e presbíteros, é estrutura de acolhimento. Né? O modelo lá dos escribas e fariseus, né, sacerdotes, é um modelo ruim, é um péssimo modelo. Né? Que eram homens que julgavam e tal, né? Até matavam, mandavam matar. E aí o evangelho surge, né? E aí a igreja surge, e aí surge com esses homens que foram criados, foram colocados com a ideia de cuidar de pessoas. Tá? Então é isso. Então é uma pessoa que tem, na verdade, essa ideia de que não passa dentro da normalidade, porque a partir do momento, né, o presbítero é aquele que está ali segundo a vontade de Deus. Né? Agora, para ficar mais fácil, então a terceira aplicação que eu gostaria de fazer é que, para ficar mais fácil, a gente não sabe
não é fácil ser presbítero, né? Não é fácil ser presbítero. No entanto, nós temos um padrão. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. É verdade que o padrão da nossa vida como presbíteros e pastores é a partir de Cristo. Nós pensamos a vida a partir de Jesus. E como é que fica mais fácil ser presbítero? Se submeter ao amor de Deus, ao amor de Cristo. A partir do momento que nós exercemos a nossa função, a partir do amor de Cristo, a partir do que Jesus fez na cruz do Calvário, a partir do amor de Deus, aquilo que é fácil, aquilo que é difícil, que é complicado, começa a ficar mais fácil. Então, são coisas que realmente o presbítero nós passamos a ter, né? A ideia de que nós passamos a reger as coisas segundo o amor de Deus, segundo o amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quarto ponto que eu gostaria de aplicar, sabe que as pessoas votaram, né, para que nós pudéssemos ser presbíteros e pastores, as pessoas nos escolheram, cada um de nós, as pessoas votaram em nós, né? No entanto, amados, é importante destacar que quem escolheu foi Deus. Embora a comunidade ela se envolva e ela escolha pessoas e tudo, mas quem escolheu foi Deus. Quem escolheu foi Deus. Então, o que acontece? Submeta ao Senhor. Submeta ao Senhor. Né? E o quinto ponto que eu gostaria de destacar tem a vida devocional, de fato. Né? Tem a vida de oração, tem a vida de leitura da palavra, tem a vida de estudo da palavra. Né? E assim, é importante o estudo da palavra, buscar na palavra de Deus. Né? Eu diria que dentro da igreja nós temos o pastor, que é o presbítero docente, aquele que ensina. Né? Então, você presbítero regente, explore seu pastor, explore. Porque ele estudou para isso, né? Ele estudou para isso, ele estudou, e aquilo que ele não souber responder, né? Aquilo que nós não soubermos responder, nós iremos estudar e, né, sabemos os caminhos, né? Tivemos um academicismo, então nós aprenderemos e automaticamente passaremos para os presbíteros. Então é importante realmente que haja a ideia de que o presbítero ele tem que ter uma vida de oração e uma vida de estudo da palavra. Nem somente leitura, mas estudo da palavra, se inteirar da palavra. Né? E o sexto ponto que eu gostaria de destacar é que a igreja deve orar pelo seu pastor, pelo seu presbítero, pelo seu diácono, pelos oficiais da igreja. Ore pelos oficiais da igreja. Nós percebemos que Paulo, quando ele fala isso com Tito, ele jogou um padrão alto, realmente, um padrão difícil, mas ele é possível em Cristo Jesus. Ele é possível em Cristo Jesus. Quando eu li o texto e fui dissecando o texto, nossa, como é que é difícil, né? Como que não é tão simples. Mas quando a gente olha para Jesus e começa a entender as Escrituras a partir de Cristo, e aí a gente começa a morrer, né, por dentro, né? A gente mortificar a nossa vontade, e aí a vontade de Deus sendo prevalecida em nós passamos a ser usados por Deus. Né? Importa que ele cresça e eu diminua. Né? O presbítero, quando chega numa maturidade, ele chega a esse ponto, né? Presbítero, pastor, né? Aqueles que estão labutando pelo Evangelho, e chega a falar exatamente dessa forma. Importa que ele cresça e eu diminua. Quanto mais nós diminuímos, mais nós nos colocamos na posição de servos para acolher pessoas, mais a ação de Deus vai se estabelecer, mais fácil vai ficar toda essa questão. Né? Então, o presbítero, o pastor, não são aqueles que estão dirigindo a igreja de com mão de ferro, que tem uma palavra positiva, que são, né, dominadores. Ao contrário. Exatamente ao contrário disso. Presbíteros, pastores, diáconos, oficiais de igrejas são aqueles que realmente estão acolhendo, abraçando e não dominando, né, mas cuidando de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e que nós, igreja, possamos estar sempre orando pelos oficiais, porque é difícil, mas Deus ele pode fortalecer e pode dar capacidade, e Deus capacita no decurso. Parabéns você, presbítero, regente, que Deus abençoe a sua vida, presbítero da terceira, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que Deus abençoe a sua vida para que você possa estar sempre debaixo do cuidado de Jesus, e automaticamente esse cuidado de Jesus ele passe a cuidar a outras pessoas, você passe a cuidar a outras pessoas também. Que Deus te abençoe.